tipo novela mexicana. Oh meu Deus, Carlos Daniel. Ele tinha que fazer uma opção ali naquele momento. Ele podia pegar o cavalo e correr. Chega. Mas ele não fez. Por quê? Porque, por exemplo, se o leproso entrasse aqui, não ficava uma aula para contar a história. Porque o povo sai mesmo é segredo aí, de medo. Mas sai. Imaginava só o leproso olhar e ainda pegando a lepra, né? O mito, né? O medo era tanto, né? Como a gente tem medo às vezes das pessoas, né? Mas deixa aqui. Aí Francisco tá o leproso lá, né? Pelo amor de Deus. Aí Francisco desce do cavalo. Não, estava amarrado. Aí ele amarrou o cavalo, desceu, amarrando, não sei, a nota do tradutor, e foi com o leproso. Aí o que acontece, né? Aí tá, ele foi educado para nunca chegar perto dos leprosos. Era essa a educação. Não chegue nunca perto do leproso. A manifestação do mal, muito bem. Porque a lepra, na verdade, hoje a gente sabe que é uma doença, tal, quem é de medicina ele sabe, né, tal coisa e tal, vida e tal. Mas na época o povo não conhecia de medicina. Então, assim, era um demônio mesmo, né? Você era castigada de Deus, você sabia? Pecadora. Mas era assim que eles viam. Se ele tivesse a lepra, então, gente, é porque ele tinha cometido alguma coisa de muito ruim. Então ele tinha que ser excluído da comunidade, já para fora. Era desse jeito, já para fora mesmo. E os bens eram confiscados, logicamente, né? Então, ou seja, ele era amaldiçoado, os bens não, os bens eram do Senhor. Então o que acontece? Porque a lepra era a manifestação do mal na vida daquela pessoa. E Francisco foi educado dessa cultura. Os pais deles, o pai de Francisco e a mãe, eram católicos, né? Mas era a cultura da época. Então Francisco, naquele momento ele faz a opção. Ele desce do cavalo e beija o leproso. Porque deu uma doideira nele. Gente, explicar o que passou nele naquele momento. Aí vocês perguntam para ele. Porque é muito difícil. Nós sabemos a consequência disso, que foi uma conversão. Um cara que era podre de rico. O pai dele era comerciante de tecidos. E tinha muito, era a burguesia, né? Quem estuda história sabe dessa época que a burguesia já ia subindo, né? E ele tinha tudo para dar certo, tudo para dar certo. O pai dele apostava nele, ele era um ótimo comerciante, furava o olho dos outros, era uma beleza, e furava mesmo. E o pai dele apostava todas as fichas dele. Agora você imagina, o pai dele quer saber se seu filho está beijando um leproso. O pai dele esse cara tá doido, né? Então depois o pai dele tranca ele, bate nele, aí a mãe solta, né? Sempre a mãe, né? Então ele, a partir desse encontro, por isso que a gente fala na espiritualidade transcante, espiritualidade do beijo, porque a partir desse beijo ele consegue ter essa nova visão de vida. Ele consegue dar um significado novo na vida dele. Porque até então a vida dele era muito boa, ele tinha tudo que ele queria, casa, comida, dinheiro, mulher. Ele tinha tudo. Francisco saía e levava os amigos, chegava e falava, faltava isso com minha conta. Como que a gente sabe disso? Pelos relatos que chegaram até nós. Que a família dele era muito influente. E a família de Santa Clara, além de ser rica, era nobre, né? Ou seja, foi um escândalo maior ainda, né? Então Francisco foi apelidado como o doidinho de Assis, né? O pobrezinho de Assis, por causa disso. E tudo isso, esse encontro foi um dos encontros fundamentais na vida de Francisco. A figura do leproso. Aí a gente percebe, quando a gente fala que Deus se manifesta nas coisas pequenas, aí você fala assim, um trem é verdade mesmo. Porque Deus se manifesta na figura de um leproso, daquele que ninguém quer, nem vê no nosso meio. Deus manifestou-se e usou daquele leproso para Francisco fazer uma nova conversão de vida. Quer dizer, é nova já conversão, né? Então Francisco, a partir desse encontro, ele é uma pessoa nova, porque ele se abriu, porque ele também podia desamarrar o cavalo e ir embora. Mas não, ele dobrou o seu serviço. Aí cabe-nos uma pergunta, para me passar ali.
Quem que são os leprosos do nosso dia? Ah, quem tem rancênio? Não. Quem que são os leprosos? Quem que nós excluímos da comunidade facilmente? Alguém arrisca dizer? Nós assim, gente, lá no Afeganistão. Por exemplo, o grupo, a tendência nossa é o que é diferente de mim, afastado. Geralmente o diferente nos incomoda um pouquinho, não é mesmo? E nós estamos dispostos a lidar com o diferente. O leproso era o que na sociedade eles não davam conta. Então tinha que pôr para fora mesmo. Quais são os leprosos do nosso meio hoje? Fica com essa pergunta, pensa um pouco. E depois vocês dão uma resposta para vocês mesmos, rezando, coloque para o Senhor. Ou às vezes a gente mesmo, às vezes é um leproso, e nem sabe, né? E que está precisando de um abraço. Eu achei super interessante a questão do abraço aqui, porque as palavras eu tenho feito, mas nada diz tanto de uma acolhida do que um abraço. Quando a gente fica longe da nossa mãe, às vezes é um ano, né? Quando o noticiado a gente não pode ir em casa, fica um ano sem ir em casa. Quando a gente chega, como que aquele abraço diz? Ela não fala nada às vezes, né? Mas como que o abraço diz? Então, essa acolhida, para incluir uma pessoa, para mim, a melhor forma é através do abraço. Sem um abraço, fica uma coisa. Então, Francisco, percebeu isso? Me deu um novo rumo na sua vida. Então, aí agora, antes de passar, mais alguma pergunta? Pode fazer, se tiver.